ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, Danilo Corsi. E hoje nós vamos contar para você a história do atentado ao Rio Centro, um ato terrorista frustrado que foi perpetrado em 30 de abril de 1981 por quadros do Exército Brasileiro com a intenção de acusar os movimentos de esquerda que lutavam contra a ditadura. É o puro suco do terrorismo doméstico, como vamos ver. Mas antes, quero dar uma passada no departamento de contas a pagar e falar do nosso patrocinador, o Drinco. Belo Danilo Corsi, o que o nosso patrocinador nos enviou para degustarmos enquanto aprendemos sobre bombas explodindo em horas erradas? Opa, o vinho de hoje é o Calafúria Salento, um vinho que veio da Puglia, na Itália. Ele é um rosé italiano, mais chique, que está fora dos valores que a gente mais indica. Mas se você estiver querendo investir um pouco mais, lá vai. O Calafúria está por R$ 190 lá no drinco.com.br. Agora, se você achou o preço muito alto, a gente aconselha que você foque só mesmo no nome, Calafúria, e venha com a gente ouvir o episódio. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bem, voltamos à véspera do dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, em 1981, no Rio de Janeiro. Contexto. Ainda era ditadura, mas o fim dela. João Batista Figueiredo, o homem que gostava mais do cheiro dos seus cavalos do que do povo, era o presida da vez. A economia estava boa? Não. O IDH do Brasil estava brilhando? Também não. 2020. Era muito parecido com 2020, mas era 1981. Enfim, naquele dia ia rolar um show para comemorar a data. Cerca de 20 mil pessoas estavam no pavilhão do Rio Centro, no Rio de Janeiro, para ver um show organizado pelo Centro Brasil Democrático, organização ligada ao PCdoB, que reuniria no palco Elba Ramalho, Gonzaguinha, Chico Buarque, entre outros artistas. Showzão, né? Pra época, muito. Sim, 20 mil pessoas. Aí, no meio do show de Elba Ramalho, quando ela começava a cantar a música Banquete dos Signos, de Zé Ramalho, seu primo, um barulho veio do estacionamento. Ainda assim, não houve muita comoção. O show continuou normalmente até um outro barulho de explosão que ocorreria meia hora depois. Esse todo mundo ouviu, mas ninguém se mexeu. O público só ficou sabendo das explosões no final do espetáculo, quando o Gonzaguinha avisou do palco. Pessoas contra a democracia jogaram bombas lá fora para nos amedrontar. Malditos milicos. Então, será? Ou será que não? Não saberemos. Saberemos em breve. Mas, na verdade, então, assim, as duas bombas explodiram, mas ninguém saiu, assim, não saiu correndo todo mundo, sabe? Tipo, tudo continuou normalmente, assim, não foi um escândalo. Bombas no Rio, né? Terça-feira. Não, mas as pessoas ouviram o barulho, mas não sabiam que eram bombas, na verdade, só quando o Gonzaguinha falou. Na verdade, o fiasco das bombas, que acabou por ajudar a adiantar a queda da ditadura, foi muito bem-vindo. Ainda bem que foram os terroristas brasileiros, que podia ter sido uma carnificina das bem grande. Sorte que deu tudo errado para os milicos cabeça de bagre. É tipo aquele capitão que tentou explodir também, né? É o Paraçar. Não, um outro. Ah, sim, tem um outro, eu vou falar dele depois. Parece que tem um capitão que tinha um plano terrorista que até apresentou para Veja depois desenhado. Pois é, né? Enfim, mas vamos a essas bombas de 1981. A primeira explodiu no estacionamento dentro de um carro Puma GTE que pertencia ao capitão Wilson Machado. Tá falando? Capitão? Junto de Wilson estava o sargento Guilherme Pereira do Rosário e mais algumas bombas. Algum comentário sobre bombas dentro de um Puma? Puma, grande carro. Você lembra do Puma? Lembro, grande carro. Era bonitinho. Você lembra do Miura? Miura também. Eu achava o máximo esses carros. Puma era carro de rico, né? Pra quem não sabe, o Puma e o Miura eram carros estilo esportivo. Sabe aqueles carros mais baixinhos, assim, que parecem tipo meio... um Porschezinho, assim. Tipo imitando uma Ferrarinha, assim, sabe? Mas eram muito famosos na década de 80, a galera achava... Era tipo chique, assim. Muito chique. Muito chique. Enfim, com a explosão que foi causada pelo relógio com pulseira de metal do sargento Rosário, basicamente o metal fechou a corrente da bomba e bum... Meu Deus! Destroços voaram cerca de 30 metros do carro, que ficou em péssimo estado. Rosário, que estava com a bomba no colo, morreu na hora.
Já o capitão Wilson Machado está vivo até hoje. Por que não tá preso? Nós vamos ver por que ele não está preso. E é uma loucura como esse cara conseguiu sobreviver. Ele saiu do carro com as entranhas literalmente de fora, segurando os intestinos. Ele foi andando, segurando a parte dos intestinos, e encontrou um bombeiro que ajudou a parar um carro para levá-lo ao hospital. O carro que ele parou e que levou o sargento ao hospital, salvando sua vida, por uma loucura do destino, era de Andréa Neves. Neta de quem? Tancredinho. Tancredo Neves, que viria a ser o primeiro presidente civil depois da ditadura. Armando Aécio, né? Mas que também morreu antes de governar, né? O Tancredo também é uma boa história. A morte de Tancredo também é um bom episódio, né? Dizem que a Glória Maria sumiu da Globo porque ela levou 2 tiros. Dizem, não, tem muitas histórias muitas teorias da conspiração sobre a morte de Tancredo. E André das Neves, como o Danilo já adiantou, é irmã de um perdedor de eleição muito conhecido. Chorão, né? Playboy tucano, Aécio, que também deveria estar preso. E não digo mais nada. Não deveria? Sem dúvida. Então, a André das... Mas imagina que loucura. Enfim, coincidência, né? Mas eu tenho comentários. O quão forte é um cara que consegue sair andando com seus próprios órgãos de fora? E que coragem tem uma pessoa para dar carona para uma situação dessa? Mas eu acho que ela não teve muita opção, né? Os caras pararam e jogaram o cara lá dentro. O bombeiro parou o carro e falou, leva ele pro hospital. Sim. Mas assim, como é que esse cara saiu andando? Ele andou tipo 200 metros. Enfim, coisa ruim não morre, né? Como é que ele não morreu? Enfim. Na verdade, essa última explicação de como ele não morreu, eu consigo até dar. Ele não morreu porque ele foi atendido rapidamente e também pela posição do corpo dele quando a bomba explodiu. Sorte, mas ele não deixa de ser um filho da puta terrorista que podia ter matado milhares de pessoas. Sim. Que fique bem claro isso. Terroristas tentando o que se chama de false flag, que é bandeira falsa, numa tradução direta, né? Que é justamente causar um mal, em geral um atentado a bombas, um ataque militar, disfarçado de outra pessoa. Nesse caso, eles queriam culpar a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, uma organização que não existia mais. Ela já tinha acabado. O que você acha disso, Danilo? Uma false flag para culpar uma organização que nem existe mais. É um típico caso de exército brasileiro, né? Assim, sempre especialista em fazer essas tranqueiras. Então, na real, a gente até tem um outro episódio que também fala de false flag do exército brasileiro, que é o caso Paraçaro, lá do começo do 19. Verdade. É exatamente a mesma coisa, só que nesse caso eles não chegaram a... Spoiler, não chegaram a colocar bombas, né? Mas nesse outro caso eles colocaram a bomba, só que a bomba explodiu no colo do cara. Se tivesse pintando meu fio, nada disso teria acontecido. Pintando árvore, né? Pra evitar formiga. Enfim, lembra que eu falei que a galera ouviu mais um barulho uma meia hora depois da explosão do Puma? Lembro. Pois é, um outro grupo de militares terroristas estava colocando uma bomba na casa de força para acabar com a energia do local, do show. Então eram 2 grupos. Eram 3. Mais uma vez foram incompetentes, jogaram a bomba por cima do muro e ela explodiu no pátio, sem força para causar qualquer dano à central do evento. Haja incompetência, né? Haja incompetência. Eram 3 grupos. Um grupo para jogar essa bomba na casa de força. Esse grupo principal, que era o grupo do Rosário com o Wilson, que ia colocar essas bombas que explodiram no colo dele nos pavilhões, o que, ia matar muita gente. Ia matar muita gente. E tinha um outro grupo que ia ficar pichando pela cidade a sigla VPR. Entendi. Aí você vem me dizer, não você, Danilo, mas algum garoto gaiato que gosta muito de militares vem me dizer que, na verdade, eles só queriam assustar. Eles não fizeram nada disso pra ferir ninguém, bababá, bababá. Não tem um dessas pessoas? Sempre tem, né? Vai aparecer muitos nos comentários, sabe? Bem, mas uma sequência de eventos que ocorreu naquele dia mostra que, na verdade, os filhos da puta queriam e eram bem assassinos. Eles só tinham a mesma proporção de incompetência. Assim, o quanto eles eram filhos da puta, eles eram incompetentes, sabe? Sim, né? Mas aí é típico do exército brasileiro, né? O que os fez não matar ninguém. Mas, enfim, matar só a si mesmo. Né? O exército brasileiro só serviu pra matar paraguaio. Matou bastante paraguaio. Matou mesmo. Foi um assassino. Foi uma chacina. Não, o exército brasileiro é bom pra chacinar seu próprio povo. Também. Como a gente viu no massacre do Caldeirão também, que é outro episódio do podcast. Bem, a bomba do Puma, como vimos, explodiu por um erro de Rosário, que morreu. Havia mais bombas no carro para serem colocadas no pavilhão, além de granadas. Mas não deu tempo, né? Porque explodiu antes. E por sorte, elas não foram detonadas junto com a primeira. Deveria, porque daí teria matado o outro filho da puta. Teria matado, mas poderia ter ferido mais gente, né? A segunda bomba, que era para deixar as pessoas, né? O grupo às cegas, né? O show, foi jogada no lugar errado.
Mas veja bem, os militares tiraram toda a PM que deveria fazer a segurança do evento naquele dia. Simplesmente dispensaram todo mundo. PM, né? Falaram que, era um... Militar, com polícia militar. Então eles falaram que, não, é porque é um evento privado, então a PM não pode fazer segurança. Também dispensaram o chefe de segurança e colocaram um Zé no lugar, assim, um cara que, tipo, o chefe de segurança do Rio Centro foi dispensado naquele dia. Tava muito na cara, né? Para piorar, eles fecharam 25 dos 28 portões com cadeados. A ideia era explodir as bombas no evento, deixar todo mundo no escuro com as portas fechadas. No final das contas, quem não morresse de explosão ou de incêndio ia acabar morrendo pisoteado, né? Eles estavam planejando, de fato, um massacre, né? Eles estavam planejando um enorme do massacre. E estavam planejando colocar bombas no palco. Então, eles também estavam planejando matar os artistas, assim. Não, seria uma bela comoção, né? Ia ter Jornal Nacional sobre o tema. E aí, se tivesse falando que era uma organização de esquerda e tal, era o que eles queriam. Na verdade, o que estava acontecendo é que estava rolando a abertura política. E esse grupo do Exército não queria que a abertura existisse. E esse grupo chamava Grupo Secreto. É tipo o grupo... Eu acho que esse grupo aí era o da onde veio o Heleninho da massa aí. Que eles eram a linha dura da linha dura, assim. Tipo, eles achavam até que o AI-5 tinha sido pouco. Na verdade, eu acho que... o Heleno, sim. O Heleno pequeno, acho que veio daí mesmo. Bem, claro que depois dessa explosão rolou uma operação abafa, né? Com os militares tentando explicar que, na verdade, não foram os 2 milicos do DOI-CODE que explodiram por burrice, mas que alguém da esquerda tinha jogado uma bomba no colo deles. Ah, tá. Você tava andando por nada no estacionamento do Rio Centro. Oi, deixa eu jogar a bomba no seu colo. Pum, explodiu. Vou te dizer que pra gente, como pra maioria das pessoas, não colou, né? Como também não colaram as pichações que alguns milicos fizeram com a sigla VPR nas placas de rua perto do evento, que era o terceiro grupo. Tipo, a organização nem existia mais, assim. Tipo, não fazia o menor sentido, sabe? Sim. 2 militares do DOI-CODE assim. morrem, um morre dentro do Puma explodido. Os caras falam, não, porque a VPR sabia que o militar ia estar lá, que não tinha nada que estar lá, e jogou uma bomba no colo do cara. Não faz o menor sentido isso. E os caras nem estavam com roupa militar, eles estavam, tipo, com roupa civil, né? E você sabe o que é pior? Não foi a primeira vez que o cara, pelo menos que o cara que morreu, tinha jogado uma bomba e matado inocentes. No ano anterior, em 27 de agosto de 1980, os mesmos militares enviaram uma carta-bomba para a sede da OAB no Rio de Janeiro, matando a mais antiga funcionária da OAB Rio, Lida Monteiro da Silva, de 59 anos, secretária do então presidente Eduardo Seabra Fagundes, morreu com essa carta-bomba. E hoje em dia tem muita gente querendo fazer isso ainda com o Felipe lá, né? Felipe, né? Presidente da OAB agora, que Bolsonaro falou. Cruz, Santa Cruz, não lembro o primeiro nome dele, o Santa Cruz. Além do atentado à OAB, também houve o atentado à Câmara Municipal do Rio, que arrancou o braço e cegou o tio de um assessor, o vereador do Antônio Carlos de Carvalho. E além dessa, explodiu também uma bomba no jornal A Tribuna da Luta Operária, ligado ao PCdoB. Mas esse aí não feriu ninguém, assim, tipo, foi uma bomba que explodiu à noite, meio ruim, sabe? Meio mal feita também. Uma outra bomba foi enviada à ABI, mas o Barbosa de Lima Sobrinho foi avisado e eles conseguiram desarmar a bomba antes de abrir. Esse aí era eterno, né? Então, quando eu li Barbosa de Lima Sobrinho, eu falei, gente, é tipo os Trojaslo de Altaíde, né? Era uma galera, tipo, uns velhos que quando eu nasceram velha, e aí eu já tava velha, e eles eram velhos ainda, eles não morriam nunca, eles eram eternos, assim, mas acho que agora já morreram. Sei não. Esse pá não, né? 130 anos aí. Aí vem uma história maluca, numa dessas histórias de filme, pra gente saber como que o Rosário estava envolvido nas 2 bombas, tá? Um dia, umas parentas da Lida, que morreu na carta-bomba da OAB, foram ao cemitério limpar o jazigo e tal, sabe? Aquela coisa de visitar. E lá encontraram um rapaz. Chegaram a conversar com ele, mas acabou por aí. 1 ano depois, abrindo o jornal, as parentas reconhecem pela foto do jornal o morto do Rio Centro, Guilherme Pereira do Rosário, como o rapaz que visitava a tumba da Lida. Talvez culpado pela morte de uma mulher inocente numa bomba que ele plantou? Provavelmente, né? O que você acha dessa história? O cara tava com consciência pesada ali, mas, tipo, imbecil, né? Gente, mas que história, né? Parece filme, assim, esse plot twist de filme, né? Tem aquela história que o assassino sempre volta pro local do crime, coisas do gênero, né? Então, eu achei uma curiosidade bem, bem estranha, assim. Macabra. A palavra que o Danilo mais gosta de usar nesse podcast é macabra. Além da morte da Lida, os caras em 1 ano explodiram mais 46 bombas.
A maioria em bancas de jornal. Eu acho que vem daí aquela frase do Faroeste Caboclo, sabe? Não boto bomba em banca de jornal, em colégio de criança, não faço não. E nem protejo o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. Enfim, eram tudo general de 10 estrelas. No final das contas, não eram. Quem fazia o trabalho sujo eram os sargentos e capitães. O fato é que, a princípio, o inquérito conduzido pela Polícia do Exército foi arquivado. Ah, vá. Vai dizer. Mas o Gobelida Couto e Silva... Esse aí era sinistraço. Ministro-chefe da Casa Civil na época, teve de denunciar. O crime ficou, assim, sendo abafado, né? A declaração dos militares é que a bomba estava entre a porta e o banco e foi detonada depois de Rosário fechar a porta para sair para urinar e esticar as pernas. Basicamente, assim, o que os militares falaram não. Alguém colocou a bomba no carro do militar... E eles estavam lá, tipo, fazendo um serviço normal do exército, tipo, prestando segurança. A paisana, mas prestando segurança, serviço de informação. E aí o cara levantou para urinar, esticar as pernas. Quando ele voltou, ele fechou a porta e a bomba explodiu. Ou seja, era uma bomba para ferir militares, assim. Justo. O problema é que todas as partes baixas do sargento simplesmente explodiram com a bomba. Ou seja, estava no colo, ela não estava do lado, sabe? Ela não estava na coxa. Mas aí você redige os laudos até encaixar na sua história. Não, mas não dava para ver. Bem, em 1999 o caso foi reaberto e indiciaram 4 militares pelo ocorrido. Wilson Machado, que foi o cara que sobreviveu, Newton Cruz, que é um sinistrão, que era chefe do SNI e sabia dos lances, Rosário, que era o cara que morreu, e Fred Perdigão, que é um outro de um canalha de marca maior e mentor intelectual dessa pataquada. Esse cara, ele era basicamente um cara do doicode que era, o mentor intelectual de vários desses atentados. Terrorista, sabe? Né? Um terrorista. E o exército fez o que com isso? Nada. Exatamente, nada. Disse que eles já tinham sido anistiados pela lei da anistia. Né? Que já é um absurdo, né? Não, mas aí isso é um outro crime, não deveria estar previsto na lei da anistia. Já tinham sido. O problema é que eles não tinham sido anistiados pela lei da anistia, porque a lei da anistia, ela só anistiava os crimes ocorridos entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. E esse crime ocorreu em 30 de abril de 81, 2 anos depois da lei, do que valia para a lei da anistia. Mas, essa foi a desculpa. Mas aí os caras argumentaram, não, esse crime já prescreveu. Só que não prescreveu, ele só ia prescrever em 2001. Só que, com esse bando de pequenas coisas jurídicas e explicações nada a ver, deu tempo deles sentarem em cima do processo para prescrever. Sabe? Isso aí teve muito apoio aí que, na verdade, assim, os militares acabam sendo julgados por eles mesmos, né? Então não faz muita diferença. E o Figueiredo parece que sabia do atentado. É claro que sabia. Um mês antes, e o Newton Cruz também sabia um mês antes. Se não sabia, deveria saber. Mas os caras dizem que teve gente que falou que só soube 1 hora antes, assim, mas aí não tinha como evitar, enfim. Balela. A última novidade sobre o caso do Rio Centro ocorreu em 2012. Depois da morte a tiros de um ex-comandante do DOI-CODE, Júlio Miguel Molina Dias. Outro que tá lá no braço do capeta. O coronel tinha um memorando com todo o acobertamento descrito minuto a minuto, assim, tudo que eles fizeram para acobertar, sabe? Sim. Todas as atitudes. Nesse memorando ele discute como um grupo do exército quer aproveitar e matar o cara que sobreviveu, para parecer mais verídica a perseguição àqueles caras só, sabe? E aproveita uma queima de arquivo também. Gente, olha a loucura dessa gente. E aí, em 2014, eles descobriram que a Ângela Lopes, que Ângela Lopes Capobianco, diretora do Rio Centro, era informante do SNI e colaborou com o povo trocando os vigias, deixando os militares entrarem, meio escondidos e mandando fechar os portões. Sempre tem um desgraçado ali, né, pra cooperar com os milicos. Ou seja, tinham civis cooperando absurdamente e cooperando para explodir o lugar que ela mesma trabalhava, né? Que ela era diretora do Rio Centro. E a coisa mais surpreendente, assim, no final das contas, assim, a ditadura estava morrendo já, assim, não tinha mais clima, eles não tinham mais como controlar a economia, não tinha nada, assim, que esses caras estavam pensando, né? Na verdade, eles estavam pensando que se eles conseguissem causar false flags desse tipo, assim, iam virar a opinião pública contra os grupos de esquerda
e ia justificar um recrudescimento de novo da ditadura que estava nesse processo de abertura. Mas assim, já não tinha mais clima, né? Então acho que então, seria eles estavam impossível. tentando criar esse clima. O problema é que eles não foram competentes, assim. E isso só piorou tudo, sabe? O fato deles terem feito o Rio Centro e ter dado tão errado, só, juntou na cabeça das pessoas que, já deu, né? Sabe? Não deu. Olha o que os caras estão fazendo. Os caras estão tão desesperados que estão tentando explodir bomba por aí, matar gente, assim. Enfim, volta e meia, a justiça ainda ameaça reabrir o caso, porque depois de um tempo eles na verdade disseram que terrorismo pode ser considerado um crime contra a humanidade e não tem prescrição, sabe? Porque antes eles estavam considerando só como tentativa de assassinato e tal, que são crimes que prescrevem em 30 anos. Mas terrorismo não. Mas na real, todos os responsáveis, já morreram, quase todos, né? Menos o Wilson, que eu vi em 2018, eu vi que ele estava vivo, mas eu não sei se está ainda. E esse passa para a história uma daquelas maiores injustiças do Brasil, assim, porque ninguém foi punido nada por isso. Tinha que reabrir mesmo e julgá-los e deixar pecha de terrorista para todo sempre. Assim. Sim, mesmo que pós-morte, né? Eu Sim. Concordo também. Eu acho que esse mesmo... cara aqui jaz um terrorista. Eu acho que também, eu concordo plenamente. Eu acho que, precisa voltar e falar, isso foi um ato de terrorismo interno, sabe? O Brasil precisa passar limpo essa história da ditadura, assim, urgente, senão nada vai se resolver no país. E essa foi a história do atentado ao Rio Centro, uma mistura de incompetência dos militares, graças a Deus, né? Com uma vontade bem grande de fazer merda e culpar a esquerda. Aliás, não gostar de algo, querer explodir, colocar a culpa em outras pessoas é uma coisa bem do exército, né? A gente já falou, teve o caso Paraçar e teve o nosso atual presidente que foi afastado e aposentado do exército justamente por querer explodir coisas, né? E essa turma aí da linha dura do exército até achava ele um pouco fora da casinha até, né? Sim, mas era uma galera que também explodia coisas, né? Então, quando você tem um terrorista falando que o outro terrorista é um pouco fora da casinha, você vê como é que o cara não é boa gente, né? Ainda bem que eles eram tão incompetentes, porque nisso os meninos que explodiam banheiro na minha escola com bombinha de 1000 eram muito mais incompetentes. Eles conseguiam. Sim, explodir banheiro na escola, né? As privadas eram explodidas e nunca ninguém se feriu. Ainda bem que essa galera não entrou pro exército, né? Pois é, já pensou? Que era a galera que sabia explodir coisa. E a galera explodia banheiro na sua escola? Sim, não, isso é um clássico, né? Não sei se ainda se mantém ativo hoje, mas nos anos 80 era... Acho que não, né? Mas era muito perigoso, se for pensar, Não, né? era completamente irresponsável, mas assim, isso acontecia... Podia ter matado pessoas, né? Alguém entrando ali desavisado. Aleatoriamente. A questão é que, na verdade, assim, a bombinha de 1000, no máximo, ia machucar. Matar, acho que é improvável. O problema são os estilhaços de porcelana voando. Mas aí tá dentro da casinha lá, geralmente não voa pelo banheiro inteiro. Mas se o cara abrir a porta, pum. Bom, aí também é um azar danado. Enfim. Ainda bem que essa galera não entrou no exército, que eu saiba, né? A gente não viu. Pelo menos não tem bomba explodindo por aí. Pintando mil fio. Enfim, você gostou da história? Gostei, eu já conheci um pouco da história, mas não lembrava desses detalhes todos aí do grupo do VPR, essas coisas todas. Não lembrava, sabia que tinha sido um atentado do exército pra tentar culpar a esquerda e tinha dado tudo errado. Eu também, eu só sabia o geral e eu lembrava do Puma, porque eu tinha uma fixação com o Puma nessa época, assim, eu achava... Eu lembro muito, assim, da figura do Newton Cruz. Newton Cruz, que falava sobre esse assunto, assim, com uma ferocidade, assim, sabe? Tipo, era o escroto dos escrotos na década de 80, esse cara. Ele era mesmo. E assim, mas rolou essa operação abafa gigantesca. E foi ridículo, assim, tipo... Podia ter sido uma carnificina. Podia ter sido absurdo, assim. A ideia era pra ser, né? Era pra ser uma carnificina. E tinha que pegar essa mulher aí que dirigia lá o Rio Centro também e meter uma cana nela, né? Deveria mesmo, assim. Podiam ter matado o Chico Buarque. Atenção. Tudo bem. Atenção, podia ter matado o Chico Buarque. Mas muita gente, não só ele. Podia ter matado o Chico Buarque, além de muita gente. E o Gonzaguinha, que morreu logo depois, mas enfim. Bem, essa é a história do Rio Centro. Vamos dar uma pausinha e voltar com os comentários? Pra já. Para mim é um ato terrorista contra o show 1º de maio, contra o dia do 1º de maio, entende? Eu acho que contra o povo brasileiro, independente da música que se toque, independente de tudo. Seria mais um manifesto desfavorável à abertura? Claro. Então, Danilo,
Se alguém quiser colocar uma bomba num puma e deixar aqui na frente de casa, como faz? Não faz. Não faz, né? Até porque vai se dar bem mal aqui, viu? Aqui eles punem. Aqui punem. E não tem puma também. E não tem puma também. É. Mas tem uns Skoda. Esse por si só já é uma bomba. Enfim, mas se não quiser mandar uma bomba pra gente, mas quiser mandar um comentário, por exemplo. Pode entrar no site muitopior.com.br e deixar um comentário nos nossos posts dos episódios. Pode entrar no Facebook, pode procurar a gente no Twitter, no @muitopior. A gente tem Instagram também. Ou vai lá no YouTube e comentar qualquer coisa nos nossos podcasts, nos nossos episódios do podcast que estão por lá. A gente queria dizer que também, lembrei agora de falar que na Claro, Instituto Claro colocou a gente como fonte, referência de história, olha só. De história, eu achei massa. Eles estão malucos? Não, eles estão certos. Eu achei mó legal a gente ser citado como referência. A gente faz um trabalho bem legal, a gente pesquisa. Sim, isso é verdade. A gente vai ler livros, a gente lê livros sobre os assuntos. E tem algum comentário de ouvinte para essa semana? Eu não separei nenhum. Ô, situação. Você também não faz isso. Eu separei sim, mas olha só. Eu tô com um problema aqui com a minha aba. E você perdeu. Não, mas peraí. Aqui os comentários. O Leonardo de Carvalho falou uns 2 dias atrás: muito bom os vídeos, me tiraram muitas dúvidas sobre o Madame Satã. Olha só. Eu acho legal, porque a gente tira dúvidas das pessoas. Tira dúvidas. Não, pelo menos assim, a gente não clama aqui por ser historiadores e que estamos fazendo uma pesquisa acadêmica. Apenas contamos os causos que a gente pesquisa para saber. Mas a gente vai lá e lê livros. Não, a gente pesquisa, isso é fato, mas assim, não somos historiadores. Não somos. Não clamamos o local de fala de historiadores. Não clamamos nada. E teve também o Carlos José que perguntou se você estava lendo o script, porque parece que você está lendo. Sim, às vezes eu leio sempre. Não, a gente faz roteiro, né, gente? Pelo amor de Deus, você acha que a gente decora tudo isso? Nem sempre sai do jeito bonitinho, assim, mas na hora que eu falo, mas eu vou tentar melhorar. Como assim? Não, às vezes a pessoa acha que tá ensaiadinho, né? Às vezes não, assim, a gente lê, mas assim, tenta ler com um pouco de cuidado, assim, para parecer mais natural, mas assim, ler, não tem como, né, gente? Vamos pensar que vai decorar tudo isso? Você quer que eu decore que horário que a bomba explodiu? Pois é, deveria. Não dá. E também o Christian Mensch. Mensch significa humanidade em alemão. Mensch. Ele mandou um parabéns 1000 e falou que a gente apavorou. Você apavorou, Daniel. Tacou terror. Apavorou. Terror. É isso, esses são os comentários que eu tenho pra comentar os comentários. Isso aí. E se você quiser mandar um comentário, a gente vai ler aqui também, ao vivo. Deixa os recadinhos lá que a gente comenta aqui. Tá bom? Porque ao vivo é muito pior. Exatamente. Então tá. Beijo, boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.